Boa noite a todos. Hoje o nosso tema é a família e a lei de amor. Parece ser um tema bobo, né? Todo mundo tem família, é uma coisa tão comum, né? A gente pensa assim, nossa, esse tema bestinha de segunda-feira, que coisa, terça, né? Mas quando a gente fala de família, o que passa pela cabeça de vocês? Amor? União? Felicidade? Apoio? E aí, o que mais? Afeto? Então, quando eu penso nesse tema, me lembra reencontro. Mas o problema do reencontro é que a gente nem sempre reencontra quem a gente ama. Às vezes a gente encontra pessoas que tivemos relações difíceis com ela no passado. E é no núcleo familiar o lugar mais difícil para esse reencontro, mas também é o mais importante, porque se a gente der conta de superar as nossas questões, com certeza a gente vai melhorar, com certeza a gente vai avançar na nossa jornada evolutiva. É fácil? Não, não é. Por quê? Porque os desafetos do passado, eles nos trazem questões muito profundas. E por isso eu trouxe essa reflexão de hoje, para que a gente possa entender por que a gente está caminhando junto. A família é o primeiro núcleo que a gente faz parte. É a nossa pequena sociedade. A partir dali a sociedade se manifesta. Se é uma família equilibrada, você vê que os seus membros fora daquele lugar também são equilibrados. Mas quando é uma família que tem questões de violência, tem várias questões relacionadas a desajustes, você vê que a conduta desses membros para fora da casa também reflete isso. Então, aquilo que a gente faz dentro do nosso lar impacta profundamente a sociedade. E isso é a doutrina espírita. Quando a gente percebe que a gente está aqui para se melhorar, para corrigir algumas questões com aqueles que vieram conosco e para conseguir testemunhar o nosso conhecimento nas nossas ações, quer seja dentro do nosso lar ou fora, a gente percebe que a gente está no caminho certo. O tempo que a gente tem aqui é muito curto. Então, nós vamos falar de duas palavrinhas. Quem é o modelo e guia da humanidade, segundo a doutrina espírita? Alguém aqui sabe? Jesus. E se eu fosse resumir a mensagem de Jesus em uma palavra, qual seria? Exatamente, amor. Então, bora lá. É o último, né? É o de baixo. Olha que legal. Reencontro, amor e reencarnação. Essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 10. Jesus. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. A gente ainda só consegue olhar, consegue amar de uma maneira mais intensa, quando há uma relação óbvia de amor dentro de casa, os nossos familiares. A gente ainda não consegue estender esse amor, esse sentimento bom para fora, só para algumas pessoas, que tem a ver também com o nosso passado e que já fazem parte, às vezes, da nossa família espiritual. Mas o interessante é que a gente consiga se ver como espírito, porque aí a gente percebe que eu estou filho, eu não sou filha. Eu estou mãe, eu não sou mãe. Eu estou marido, eu não sou marido. Nós somos todos irmãos. Na essência, somos todos irmãos. Então, a gente precisa estender esse significado de família para o mundo. Mas a gente ainda não dá conta disso. Então, vamos fazer o que a gente dá conta nesse momento, tá bom? Então, aprendemos com Jesus a amar. Aí Jesus, lembra que eu falei naquele outro encontro? Ele falou que ia mandar o Consolador prometido. Aí veio o Espiritismo. O Espiritismo trouxe a segunda palavra divina. O que o Espiritismo trouxe? A informação para a gente que essa vida não é a primeira e não será a última.
A reencarnação. O Espiritismo, ao seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação é a reencarnação triunfando da morte. Revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Precisamos trabalhar com essas questões. Por quê? Porque se eu olhar para a vida de maneira material, eu vou acordar, tomar banho, sair para trabalhar, ganhar o meu dinheiro, ajudar meus familiares, viver materialmente. Só que o nosso prazo aqui é muito curto. Uma encarnação não é nada. É 1 segundo na eternidade. Então, eu preciso voltar para o outro lado melhor do que eu cheguei aqui. Mas como isso pode acontecer? Se eu não estou fazendo nada demais. Eu venho no centro espírita, eu tomo paz, eu vejo a palestra, mas será que eu estou levando esses ensinamentos para a minha vida? Será que eu estou conseguindo resolver as questões com os familiares que estão na minha casa? Será que eu os ouço de verdade? Ou enquanto eles estão falando comigo, eu estou assistindo televisão? Ou enquanto eles estão falando comigo, eu estou mexendo no celular? Ou enquanto eles estão vivendo uma dificuldade, eu estou pouco me lixando? Então, a gente precisa entender que estar no mesmo ambiente não significa muita coisa. A gente tem que dar de si. A gente tem que tentar fazer com que esta relação seja a melhor possível. Às vezes, talvez eu não dê conta de amar, mas eu tenho que dar conta de respeitar. Eu tenho que dar conta de cuidar. Eu tenho que dar conta de dar atenção, ainda que para mim seja difícil. Ah, mas o outro não faz a parte dele. Eu faço e ele é um ingrato. Tudo que eu faço parece que ele joga no lixo. Ele não me respeita, ele não gosta de mim, parece até que me odeia. Faça você a sua parte. Eu gosto muito de uma fala de Lahar, que ele sempre usa isso, e eu acho que é importante que a gente entenda. O perdão liberta quem perdoa. Então, se você está fazendo a sua parte, se você perdoou, você evolui, você segue. Se o outro ainda não aprendeu, se o outro ainda não dá conta, ele vai ter que aprender sozinho. Aí lá na frente vocês podem se reencontrar. Mas o importante é que a gente faça a nossa parte, porque a gente encarna sozinho, a gente encarna com uma programação, a gente tem o nosso livre-arbítrio no plano espiritual também. Então, tudo isso que a gente está passando tem uma razão de ser, e às vezes fomos nós que pedimos para passar. Então, é importante que a gente entenda que nada que nos acontece é por acaso. Tudo tem uma razão de ser, tudo vai me ensinar alguma coisa. Agora, se eu não aprendo, o que acontece? É aquele CPF, é o CPF da Gi. Eu não aprendi com a Gi, aí vem uma outra pessoa, qual é o seu nome? A Maria Isabel. Ela vem com a mesma problemática da Gi, porque eu ainda não aprendi a lição. Quando eu aprender a lição, eu passo para outra questão. Então, quando os problemas se repetirem na vida de vocês, prestem atenção se vocês não estão tendo o mesmo comportamento que tiveram anteriormente. Enquanto vocês não mudarem, os problemas continuam aparecendo. Bora lá. Mas o que é amar? Parece uma coisa assim, só... Quando a gente pensa em amor, pensa só em casal, em mãe e filho, em relações familiares, mas o que os espíritos nos dizem o que é amar? Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal. Será que alguém imaginou que amar no sentido profundo do termo seria ser leal? Ser probo, honrado, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. Essa é uma fala de alguém que a gente conhece, que eu citei no começo da nossa reflexão. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham, que afligem seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis, dentro de certo período, em mundos mais adiantados. Quanto mais eu amo, mais eu evoluo.
e, com certeza, vou para mundos melhores. Se eu estou aqui, é porque eu ainda preciso melhorar. Missionário são poucos. A maioria de nós temos missõezinhas. Todo mundo tem sua missão, mas tem pessoas que têm missões que ajudam muita gente, e a gente, dentro do nosso universo, precisa lidar com essas pessoas, não só no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, em todos os locais que a gente se apresenta. Então, amar é isso. Mas por que a gente vem neste ambiente, nesse núcleo familiar? Por que será? Porque às vezes as relações são tão difíceis, mas não importa. Porque os nossos pais, independente deles terem acertado ou não, eles nos deram a oportunidade de viver. Eles nos deram a oportunidade de nascer, por mais difícil que tenha sido a nossa relação com eles. E nessa oportunidade de nascer, eles só nos deram o corpo, tá? Isso é bom que a gente entenda, que nós somos espíritos. Cada filho numa família, a Gi tem 2 filhos. São 2 espíritos totalmente diferentes. Ela forneceu, ela e o marido deram a oportunidade para aqueles 2 espíritos nascerem. Mas foi isso que ela deu. Porque o espírito, o pai não cria o espírito do filho, apenas fornece o corpo. O corpo é gerado através de laços físicos, que é consanguinidade. Mas o espírito existe independente e antes da formação do corpo. Quando a gente fala em espírito, a gente fala em plano espiritual. Quando a Gi deu à luz aos seus 2 filhos, quando eles nasceram, o espírito deles recebeu uma outra denominação. Vocês sabem qual é? Alma. Quando o espírito está ligado ao corpo físico, ele já não chama espírito, ele é chamado de alma. A pergunta 134 fala assim: que é alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Os benfeitores, eles são bem curtos e grossos. A alma e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Kardec fica perguntando para ver se os espíritos mudam aquilo que disseram. Sim, as almas não são senão os espíritos, antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Aí vem o que eu quero que vocês leiam. Os quais temporariamente, revestem um envoltório carnal. Para o quê? Se purificarem e esclarecerem. Não é por acaso que a gente está aqui. Para a gente cada vez mais se tornar melhor, evoluir, ficar mais leve. Chico falava que quando a gente escreve o nosso endereço para onde a gente vai no plano espiritual, durante a encarnação. Quanto mais leve eu for, eu ascendo. Quanto mais pesado, deu para perceber como é importante isso aqui? Para todos nós, purificarem e esclarecerem. Como que a gente se purifica? Limpando o nosso interior das nossas mazelas, das nossas dores, com relações às questões íntimas. Gente, é libertador não se importar mais com a agressão que o outro lhe atribui. Que a pessoa pare de tirar a tua paz. Porque quanto mais próximo, parece que quando a pessoa te agride, parece que a paz é uma coisa muito complicada de se restabelecer. Eu lembro uma vez que eu achei que eu estava muito bem com uma pessoa. Aí fui fazer o evangelho. Depois do evangelho, a pessoa começou a arrumar uma confusão que eu achei que eu ia ter um infarto. Aí eu percebi que aquele trabalho que eu achei que estava feito não estava. Porque eu ainda não tinha resolvido as questões íntimas com aquela pessoa. Então precisamos olhar para dentro de nós.
Por que que incomoda aquilo que o outro faz comigo? Eu só tenho controle sobre aquilo que eu faço com o outro. O que o outro faz comigo, eu tenho que aprender a lidar. E está tudo bem, não tem problema nenhum. Ele que resolva as questões dele, porque todos nós sofreremos as consequências dos nossos atos. Então é bom a gente saber isso. Isso está no Livro dos Espíritos, tá bom? Lembra que eu falei que a gente às vezes vem com os nossos amores e às vezes com aqueles que ainda não aprenderam a nos amar? Quando essas pessoas que vieram conosco têm relações de simpatia, de afinidade, são aquelas pessoas que ficam torcendo pela gente, elas provavelmente possuem laços espirituais conosco. O que significa? São aqueles laços que são duráveis. As primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. Quem eu encontro do outro lado? A minha família espiritual. Vamos imaginar que eu casei 5 vezes. Não casei nenhuma, mas tudo bem. 5 vezes dessa encarnação. Quem que eu vou encontrar do outro lado? Todos os meus 5 maridos? O que vocês acham? Não. Eu vou encontrar aquele que tem relação espiritual comigo, que a gente tem afinidade, que a gente tem amor. Porque tem relações que são ligadas pelos laços corporais, que são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Por isso que algumas famílias se separam, algumas pessoas não permanecem no mesmo lugar, porque moralmente não conseguem habitar o mesmo ambiente. Então, as famílias, as espécies de família, pelos laços espirituais, pelos laços corporais. É por isso que a gente... Olha, eu já vou buscando outra coisa que não tem nada a ver. Por isso que é importante que a gente aprenda a amar. E a gente comece a trabalhar essas questões. Um dia, todos nós seremos uma família universal. Mas, por enquanto, não é o caso. Sempre faço isso, né? Deu? Não foi. É isso? Não. Foi. Era para tu levantar. Então, bora a gente pensar. Falei que a gente acaba vindo com pessoas que a gente ama e pessoas que a gente ainda não ama. Mas a gente também vem com presente. Que presente é esse? Alguém sabe? Será que a gente ia dar conta de lembrar dessas questões? Será que eu ia dar conta de imaginar que a Gi tirou minha vida na outra encarnação? Ou que você... Qual é o seu nome? Admício. Admício? Mas que o seu Admício me passou a perna? Na mesma família que eu, acho que tem coisas que eu não dou conta de saber. E a gente vem com um presentinho. Deus nos dá um presente. Vocês sabem qual é esse presente? É o esquecimento. Vamos ver o que fala o Livro dos Espíritos. Esquecimento do passado. Agora eu não lembro se está no Livro dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo. Esquecimento do passado. Um véu sobre o passado... Deixa para cá. Um véu sobre o passado. É que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu. Por isso que algumas pessoas falam assim: ele desencarnou, mas daqui a pouco está nascendo na mesma família, né? Como neto, como... Vem. Às vezes a volta é rápida, mas às vezes demora um pouco para vir, mas vem. Aí ele continua. Renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. A gente geralmente acha que o outro é que fez mal para a gente. A gente nunca se coloca na condição da gente ter feito mal para o outro. Continua. Se reconhecesse nelas a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. Por isso que a gente não lembra.
E é muito bom que não lembre. Aí tem algumas pessoas que vão lá fazer terapia de vidas passadas e ficam lembrando de coisa que não precisava lembrar. Não recomendo. Aí continua, para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos, e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas priva-nos do que nos seria prejudicial. Não é para lembrar? A gente não lembra. O que a gente precisa saber? Espíritos encarnados em uma mesma família frequentemente têm laços de afeição devido a relações anteriores. Tem laço também de quê? Pode haver casos em que espíritos em uma mesma família sejam estranhos entre si, com antipatias pré-existentes, servindo como prova na vida terrestre. Está tudo bem. O importante é a gente aprender a conviver mesmo com essas pessoas. Ah, mas eu acho tão complicado, eu me dou melhor com o fulano. Gente, tratar bem e amar quem tem afinidade com a gente não dá trabalho nenhum, não. Dá trabalho a gente amar quem a gente, sabe, dá choque, aquela coisa que você tenta chegar perto da pessoa, tem aquela dificuldade, mas quanto mais você se aproxima, menor o mal-estar. Então, podem confiar. Toda vez que você tenta se afastar de quem você não gosta, parece que a vida empurra para cima. Então, é importante que a gente resolva essas questões. Vamos seguir? Mas quem é a nossa família? O dicionário, ele fala que família é um conjunto de pessoas, em geral ligadas por laços de parentescos que vivem sob o mesmo teto. Se fosse simples assim, estaria tudo bem. O problema não, na verdade, que eu vou passar para vocês agora, que família não é só isso. Família é só papai, mamãe e filhinho? O que vocês acham? Não dá mais para achar isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Família, olha eu de novo. Levanta que quando chegar perto o negócio funciona. Não. Fica aí. Vários tipos de formações de famílias. Não, aquelas que não compartilham da mesma genética, do mesmo corpo, né? Mas têm afinidade de valores. Tem amigos que parecem família, que a gente escolheu. A gente tem mais afinidade com ele do que com os nossos irmãos. Tem a ver com a nossa família espiritual, pode ter certeza. Família formada apenas por mulheres. Quantas famílias só tem mulher? E todo mundo, um cuidando do outro. Avó, tia, mãe, filha. Ou apenas por homens. Avô, tio, pai, filho. Na busca de harmonia com dignidade e visão dos valores. O importante é estar junto. Às vezes, um pai, uma mãe deserdou, saiu, não conseguiu dar conta, está tudo bem, quem ficou se cuida. E não julgue. A gente não tem o direito de julgar as ações do outro. Cada um sabe de si. E por alguma razão ele também vai passar por uma experiência dessa que acabou infringindo as pessoas que ele deixou de amar deixou de amar e de cuidar nessa encarnação. Pessoas que compartilham do mesmo sexo e que também se amam e se respeitam. Filhos adotados ampliando experiências de convívio, mas com a mesma base de afeição e simpatia. Eu não sei se vocês viram uma matéria que passou recentemente, que muitos jovens estão fazendo cirurgia para não ter filho. Se tiver que ter filho, vem de qualquer jeito. Aí um falou assim, se no futuro eu quiser ter filho, eu adoto. Tudo bem, a gente não tem o direito de julgar. Mas se tiver que vir, vem. Às vezes vem um sobrinho para ele tomar conta, alguma coisa acontece. Então a gente tem algumas questões para lidar com pessoas que aparecem no nosso caminho do nada. Como a gente sabe que não existe do nada, então a gente precisa aprender a lidar com ela, entendendo que ela faz parte da nossa programação. Então tudo é família. O Richard Simonetti, eu não sei se vocês conhecem, ele era um estudioso espírita, desencarnou não faz muito tempo, né, Gi? Acho que ele desencarnou há alguns anos. E ele fala uma coisa muito importante. Lembra que eu falei que
a forma que a nossa família interage, se é com violência ou com amor, se reflete na sociedade? Olha o que o Richard Simonetti fala da formação do indivíduo. A família é a célula principal da sociedade. Sua influência é decisiva na formação do indivíduo. Desajustes de comportamento costumam envolver lares desajustados. Desajustes de comportamento, lares desajustados. E isso aqui vai na formação da outra família que a pessoa vai constituir. Desequilíbrios emocionais, dependências, violências, cada vez mais frequentes no relacionamento social, guardam quase sempre uma história de agressividade, desrespeito e falta de amor no lar. Então é muito importante que se a gente quer uma sociedade melhor, se a gente quer viver num planeta melhor, porque o nosso planeta está passando de provas e expiações para a regeneração. Nós precisamos cuidar primeiro do lar. Porque é muito fácil ser bonzinho na rua. Agora, cuidar de quem está com a gente ali na casa, amar essas pessoas, dar atenção, ouvir de verdade o que elas falam. Às vezes, aquela mãe que cuida de todo mundo não tem ninguém para ouvi-la dentro de casa. Então, é importante que, se não tiver alguém, venha no centro espírita, procure atendimento fraterno. É importante que a gente tenha com quem falar. É importante que a gente desabafe, porque o nosso coração, às vezes, precisa de acalento, às vezes precisa de acolhimento. E, às vezes, a gente está numa família que é mais de laços corporais do que de laços espirituais. Então, a gente precisa de um refrigério. E o centro espírita nos dá isso. Porque também é a nossa família, é a família que a gente escolheu. Porque ninguém está aqui trabalhando no centro espírita por obrigação. O nosso coração fica quentinho quando a gente encontra o nosso lugar. Foi. Por que eu falei isso? Falei para vocês que às vezes as questões são difíceis. Às vezes vem no centro espírita pessoas que têm relações difíceis com seus pais, que relatam que são rejeitadas. E, infelizmente, alguns trabalhadores falam assim, não, sua mãe lhe ama. Gente, parece que não é espírita, porque o espírita sabe que a gente reencarna com pessoas que nos amam e pessoas que também, às vezes, não nos amam ainda. Então, o que a Sueli nos fala aqui, sobre a rejeição e a aversão dos pais? Entre as mais sofridas provas para o espírito que retorna ao cenário terreno, nós que já estamos no cenário terreno, isso aqui vale para os filhos e não vale só para os jovens, os nossos filhos, vale para nós também, porque também nós podemos ser crianças feridas por tudo que a gente viveu dentro do nosso lar. Então, a Sueli, ela continua. Ela fala assim, retorna ao cenário terreno, está a rejeição materna, paterna ou de ambos. Entretanto, como é óbvio, se houver rejeição ou aversão por parte da mãe, maiores serão as dificuldades da criança no transcurso de sua vida física. Muitas vezes, porque a gente não foi amado no lar, a gente tem uma postura de tentar ser amado por todos. E às vezes a gente não consegue sequer nos amar. Fica com esse buraco no peito. Por isso que é importante que a gente faça a nossa parte. Se o outro não fez, o problema é do outro. E ela continua. A rejeição à criança por parte dos pais deixa a marca... Parei aqui? Está certo? A rejeição à criança por parte dos pais deixa marcas dolorosas que se manifestarão ao longo da vida, como traumas e conflitos, a se expressarem de diversas formas, geralmente, igualmente, dificuldades dos relacionamentos. Então, muitas coisas que a gente vive hoje na nossa vida adulta pode ter relação lá com o nosso passado. Às vezes, a pessoa não entende. Foi rejeitada no útero. O próprio Divaldo fala uma história dessa. A mãe não sabe porque a criança não consegue se aproximar.
porque queria um menino, não queria uma menina. Quando viu a menina, aí depois aprendeu a gostar, mas aquela rejeição impactou aquele espírito, porque o espírito já estava ali. A gente acha assim, é uma criança, não vai lembrar. Ele pode não lembrar, mas ele sente. Então é importante que a gente preste atenção naquilo que a gente transmite para o outro. Ah, Renata, mas será? Será que isso existe mesmo? Existe. Se eu conseguir passar para vocês, com certeza. Ó. Não, gente. Tu quer ficar com isso? Ah, foi. Olha, Kardec, em 1800 e pouco, já falava sobre isso. O que o Kardec falava? Ele perguntou para os espíritos, naquela época, que não tinha, porque algumas pessoas falam assim, ai, mimimi. Não, exagero desse povo. Kardec perguntou aos espíritos. Olha a pergunta dele. Estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos? E não raro, desde que eles nascem. Naquela época, 1800 e pouco. Então, isto é importante para a gente. Gente, a doutrina espírita tem tudo. E saber disso nos liberta. E saber disso faz com que a gente lide de uma outra forma com as questões que nos causaram dor e sofrimento. Ou que ainda nos causam. Ou talvez olhar para aquele que a gente inflige dor, que não é legal. Que tem uma explicação. Então é importante que a gente tente mudar. Porque essa pessoa pode ser nós. Pode ser a gente fazendo em relação a outra pessoa. Aí o que os espíritos dizem? Às vezes, ele falou, desde que eles nascem, é uma pergunta. Às vezes, é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação. Se aconteceu de não ter sido um bom pai, ou boa mãe, ou bom filho, noutra existência. Então, a escolha é nossa. Se eu sofri, eu posso ter escolhido passar por isso. Ou como prova, ou como expiação. Porque eu não fui um bom pai, ou eu não fui uma boa mãe, ou um bom filho. Até aí tudo bem. Aí o que não compete àquele que sofre. Em todos os casos, aquela que é uma mãe má, só pode ser a encarnação de um mau espírito, que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune. O espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. A gente tem que dar conta do que a gente sente, não do que o outro faz conosco. Então, numa situação dessa, a gente tem que também tentar amar esse espírito. Porque todos nós precisamos ser amados. A gente não sabe em que nível esse irmão ou esse irmão que rejeita está. Façamos a nossa parte. Ah, ele se aproveita de mim? Eu tento fazer o melhor, dentro das minhas condições. Eu não posso fazer além delas. Mas faça o seu melhor. Se o outro reconhece, o problema do outro, o problema não é seu. Vamos seguir? Olha como tem bastante coisa para falar de família. Parece que não, né? Então, o que a gente tem que entender? Buscar a fraternidade. Olha o que os espíritos nos dizem. Por mais empedernido, grosseiro e miserável que seja o indivíduo comprometido no crime ou na dependência, não resistirá indefinidamente à força irresistível do amor, que se exprime no perdão, na tolerância, na fraternidade, porque essencialmente disso é o que precisamos. Isso é o que todos buscamos. Todos nós queremos ser amados. Então, a gente precisa fazer o melhor. Tá. Aí, algumas mães falam assim, mas eu ensinei, ele é grosseiro, ele tem vícios. Cada um é responsável pelas suas escolhas. Nós não podemos nos sentir culpados pelas escolhas dos outros, independente de qual tenha sido a escolha. Às vezes a escolha é sair da vida pela via do suicídio, por causa da dor, ninguém quer morrer.
A pessoa quer matar uma dor. Então, às vezes, os pais desses nossos irmãos se sentem culpados. A gente só consegue dar conta das nossas ações. Então, é muito importante que a gente entenda isso, para que a gente não sofra. Uma vez, uma amiga, que é espírita, dirigente espírita há muitos anos, começou a ter problemas de relacionamento na família. E a dor estava muito grande, porque ela levava os filhos desde pequeno no centro espírita. Como que ela podia ser atacada pelos filhos daquela forma? Aí eu virei para ela e você levava ele no centro espírita, você os amava. Você deu o que aqueles espíritos precisavam, mas você só precisava plantar. Não era para você colher nada. Porque às vezes a gente não colhe, gente. Não criem expectativa. Quando a gente cria expectativa, a gente sofre. Deem o seu melhor, só ame. Faça aquilo que você considera correto. Se o outro vai corresponder ou não, pode ser que em outra encarnação, na próxima, ele consiga fazer aquilo que você lutou tanto nessa para que ele fizesse. Mas ele ainda não dava conta. Ninguém erra porque quer. Às vezes a gente erra por várias questões, porque a gente ainda está muito ligada no instinto. A gente ainda não está trabalhada no espírito. A gente ainda não olha para a encarnação como um espírito imortal. Então a gente ainda gosta do prazer, a gente quer a matéria, sem lembrar que a gente vai voltar. E o que eu vou levar para o outro lado? Então, todos nós estamos numa jornada evolutiva, né? E os espíritos que compõem o núcleo familiar são, essencialmente, irmãos em trajetórias evolutivas individuais, ou seja, cada um tem a sua missão. Cada qual com suas experiências anteriores e com missões a serem desempenhadas no presente, mas com vistas ao futuro e ao progresso. Estão reunidos nesse pequeno grupo social com muitos objetivos em comum, unidos por laços de simpatia ou por consanguinidade. Aqui eu trago o quê? Livre-arbítrio. É muito importante que a gente não interfira no livre-arbítrio das pessoas que estão no nosso núcleo familiar. Às vezes eu sou mãe, eu não sou, mas é só um exemplo. Às vezes eu tenho vários filhos, e eu acho que eu tenho a resposta para tudo. Eu acho que aquilo que eu considero ser o melhor é o melhor para ele. Não. Eu dou o que ele precisa, mas quem decide é ele. Porque às vezes eu estou interferindo naquilo que ele programou. Quando eu faço tudo pelo meu filho, eu impeço que ele cresça. Então é importante que a gente dê liberdade para que eles façam as próprias escolhas. Nós temos que tomar conta, propriedade do nosso conhecimento e aplicá-lo na vida. Porque refletir a respeito disso que a gente falou hoje é muito legal. Mas melhor que isso é tirar daqui, vir para cá e colocar nas nossas ações. Porque não adianta nada eu ter conhecimento da doutrina se eu não levo ela para a minha prática. Então, eu não evoluo se as minhas ações estão em desacordo com aquilo que eu falo. É fácil? Não, não é. E eu também não estou, ninguém pensa que eu estou fazendo tudo certo não, porque também não estou. Então, o que é a família? A família é o ambiente que Deus estabeleceu para que o espírito, em diversas ocasiões, até de maneira forçada, porque nem todo mundo vem de maneira voluntária, alguns vêm forçosamente para a encarnação, possa aprender a considerar o próximo, lidar com as diferenças, experimentar a tolerância e a resignação, além de praticar o perdão, o que favorece um desenvolvimento mais ágil. Bora perdoar. Perdoar faz a gente evoluir. Falei da família espiritual, essa aqui. Não vai dar tempo de falar, já estou com o tempo estourado, né? Estou com o tempo estourado, né? Ah, pode? A família espiritual tem afinidade e amor na busca do progresso mútuo e a perpetuidade. O que isso significa? Afinidade e amor. Ela é caracterizada por laços de amor, afinidade e compreensão mútua entre os espíritos. O ambiente é diferente, gente. Quando a família é unida por amor, gente,
deve ser uma benção. Não estou nessa experiência, tá bom? Só para comentar. Progresso mútuo, mas eu já estou pedindo para a próxima. Sou uma pessoa persistente. Progresso mútuo. Elas buscam se ajudar mutuamente no progresso espiritual, oferecendo apoio, consolo e estímulo. Eu fico imaginando que alguém que veio com a sua família espiritual, reencarnar... Gente, tem gente da minha família espiritual do outro lado, como tem da de vocês também, tá? Eles também estão nos auxiliando. Por isso que é importante que a gente faça a prece à noite e peça orientação. Porque do desdobramento do sono, a gente sabe porque sofre e que sofre com justiça. E às vezes a gente recebe orientações para a gente lidar com as nossas problemáticas desses irmãos que vêm nos visitar. Então, ele apoia, ele consola e estimula, porque não significa que, só porque eu tenho já estou num meio que tem muito amor, não significa que eu não tenha dificuldade no mundo. Então, essa família vai me dar suporte, ela vai me dar condições. Quando eu não tenho isso, eu recebo de amigos. Sabe aquele amigo que quando você está mal, liga e fala assim, Renata, estava pensando em você, mas é a espiritualidade ali agindo. Porque a gente recebe cuidado o tempo inteiro. Deus cuida de nós. A gente só precisa começar a perceber. E essa família fica torcendo pela gente, quando a gente está tentando conquistar algo, dá força e a gente consegue superar algumas questões. Perpetuidade. A família espiritual se perpetua ao longo das múltiplas encarnações dos espíritos, mantendo os laços afetivos e os objetivos de evolução. Estamos o tempo inteiro em constante aproximação com eles estando encarnados ou não. Acho que está perto do fim, tá? Já estou acabando. Foi. E a importância dessa família é esse, ambiente de apoio, amor e aprendizado para o crescimento espiritual de cada um de nós. Tá difícil hoje, hein? Vou passar mais rápido, tá bom? Para cá? Eu estou apertando para tudo quanto é lugar. Eu estou me sentindo meio Harry Potter. Mas a varinha não está funcionando. Tu quer ficar aí com o negócio? Ah, então não é culpa minha, né? Olha, bora lá. Para praticardes a lei do amor, tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade, que a gente está vendo hoje muito forte na sociedade. Disse Jesus, amai o vosso próximo como a vós mesmo. Ora, qual é o limite com relação ao próximo? Será a família? Será a seita? Será a nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados. Quando a gente aprender a amar, a gente vai virar um espírito adiantado. Que os habitam, e o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Gente, a gente só tem leis porque a gente ainda não aprendeu a se respeitar. Quando a gente aprender a se amar e a desejar e a fazer para o outro que a gente gostaria que ele fizesse para nós, a gente não precisa nem de lei, porque a gente vai ter uma conduta diferenciada na vida. Então, qual é a nossa missão? Promover uma convivência harmoniosa na família. Precisamos priorizar a nossa família. Sucesso profissional e reconhecimento não tem valor sem harmonia em casa. Nossos valores essenciais deveriam ser
paciência, perdão, tolerância, respeito, atenção e indulgência. São fundamentais nas relações familiares. E os nossos compromissos significativos, o sucesso nas relações familiares é o que realmente importa na vida. Bora trabalhar, gente. Obrigada.